A maioria das pessoas acha que você senta, você escreve, do jeito que você sentou, você levanta e vai, deita sua cabecinha no travesseiro, vai lá ver a sua série como se nada tivesse acontecido. Só que, muitas vezes, provavelmente na maioria das vezes, quando você senta e escreve uma determinada cena, dependendo do tipo de carga emocional que essa cena ou essas cenas tenham, você não levanta do jeito que você sentou. Você não deita a sua cabecinha no travesseiro e você simplesmente dorme. Aquilo mexe com você, aquilo te abala psicologicamente. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, para os escritores que mergulham de verdade na sua história, você fica com aquela cena por semanas na sua cabeça, se sentindo mal, como se aquela cena tivesse acontecido com você. Porque no fundo, lá no fundo, bem no fundo, aquela cena aconteceu com você. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carga emocional, será que eu posso dizer assim? Sobre como escrever uma cena ou determinada cena pode influenciar um autor, pode influenciar um escritor, pode ser até mesmo negativo, dependendo do momento que o escritor ou escritora está passando. Talvez, vamos falar sobre isso aqui hoje, aqui comigo, a sua querida amiguinha Jéssica. Falando sobre mim, tá? E eu já ouvi outros autores falando isso também, então... Mas vamos começar do começo comigo. Quando eu comecei a escrever A Escolhida, eu já tinha um plot na minha cabeça, eu já tinha uma ideia na minha cabeça sobre até onde eu iria com aquela história. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a história não vai bem pro lado que você planejou e as coisas se enrolam ou se soltam, enfim, de maneiras diversas e que podem atrapalhar o andamento da história ou fazer a história crescer de uma forma que você não esperava ou ir por um caminho inesperado mesmo. O que acontece é que nessa determinada história, sem soltar muitos spoilers, porque vai ter um pouquinho de spoiler, a personagem principal, ela era disputada a tapas por vários clãs de lobos que queriam tê-la por conta do poder que ela poderia dar para esses determinados clãs. Alguns realmente simpatizavam com ela, realmente gostavam dela, mas a maioria só queria ficar com ela pelo poder que ela poderia proporcionar para ele. E o poder dela, se é que eu posso dizer assim, era passado com a primeira vez dela. Ela tendo uma relação sexual com um alfa de uma matilha, ou um lobo de uma matilha. E quando eu escrevi, comecei a ir por esse caminho, eu imaginava que ele ia acabar entornando uma hora ou outra. Só que eu não imaginava que ele ia entornar do jeito que ele entornou. Essa não foi a cena mais difícil que eu escrevi na minha vida. Mas a cena de, mesmo que não tenha sido um estupro, porque é o que basicamente acontece, é uma cena pesada. E por mais que você saiba que aquilo ali não é real, por mais que você saiba que aquilo não tá acontecendo, aquilo ali carrega uma carga emocional. E alguns de nós somos um pouquinho sensíveis a assunto X ou Y. E se tem um assunto ao qual eu sou bem sensível, é esse. E enquanto eu escrevi essa cena, eu não me dei conta de quão pesada ela foi. Mas na hora que eu li, me bateu uma bad, me bateu uma vibe ruim, que eu não sei se eu consigo colocar em palavras. Eu escrevi a cena, e depois que eu li a cena que eu escrevi, é que eu tive um estalo, que eu tinha ido bem longe. Pra mim, assim, não que
eu acho que tem algo contra escrever esse tipo de cena, nada disso. Mas é pesado, vamos combinar que é pesado. E eu nem coloquei que a cena tinha gatilho e tudo mais, enfim, apesar da cena não chegar a se cumprir e não ser tão pesada quanto outras cenas que eu já vi e eu já li em outros lugares, pra mim a cena foi bem pesada. E mexeu comigo. Mas não mexeu tanto assim ainda, mas a gente vai chegar lá, calma. E aí, no livro 2, acontece uma coisa bem similar. No 3 não chega a acontecer, mas também acontecem outras coisas. Outras coisinhas um pouquinho pesadas. E aí, no meu livro agora que eu tô escrevendo, que é o Herança de Sangue, também tem uma determinada cena que não chega nem perto de uma cena de estupro. Mas é uma cena que ela é bem torturante para um determinado personagem. E logo depois dessa cena, já no segundo livro, as coisas ficam um pouquinho torturadas para a personagem, para a protagonista. O Alan, ele passa por uma cena, uma escalada de cenas, vamos colocar assim, em que ele tá num estado X e esse estado vai se agravando, digamos assim. Se eu soltar spoiler, gente, eu não posso soltar spoiler. Mas basicamente ele e a protagonista passam por uma ruptura. Os dois são um casal, quase isso, e os dois se separam. Mas eles se separam de uma forma bem traumática, acho que eu posso dizer assim. Posso dizer assim. De uma forma traumática, principalmente pra ele, porque ela tá com muita raiva, porque determinadas coisas aconteceram e essa raiva dela tá nublando todo o julgamento dela. E eles não são simplesmente um casal, eles são almas gêmeas, pra não soltar spoiler aí de novo. E eles são um casal e eles se gostam bastante e teve aquele rompimento e principalmente para o personagem masculino, pelo menos nesse primeiro momento, foi uma coisa muito visceral. Foi uma coisa assim, como se tivessem arrancado o coração dele do peito dele. E enquanto eu escrevi essa cena, eu já senti que a cena tava pesada, que tava densa pra mim. E só pra um comparativo, imagine a coisa que você mais ama, a coisa que você mais estima e agora arrancar ela de você. Essa é a sensação que eu quis passar. E acho que eu até que fui bem, porque eu mesma senti que tava tenso o negócio. E depois que eu terminei de escrever essa cena, eu fiquei mal. Eu fiquei mal por uns 5 dias, mais ou menos, refletindo se eu não tinha ido longe demais. E as minhas leitoras, não, tudo bem, tá ok, tá legal. Elas sofreram também na mesma proporção que eu sofri pra escrever. E elas falaram, não, tá bom, tá legal, tá dentro do desenvolvimento da história. E tá legal, é essa vibe aí mesmo. E se você quer ir pro caminho YX, né, que é mais spoiler aí, tá aí, é isso aí mesmo que você tem que fazer. E aí, depois de escrever essa cena, que eu me dei conta que quando um autor ele escreve uma cena, ele tá doando, ele tá se doando, tá tirando partes dele, as suas dores, os seus medos, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus pavores, tudo que tem dentro da gente sai na hora que a gente tá escrevendo. Inconscientemente, às vezes, a maioria das vezes inconscientemente. E mexe de uma forma com a gente, dependendo da cena que você tá escrevendo, que você pode ficar mal por semanas, por dias, até meses, dependendo da profundidade e da visceralidade, não sei se essa palavra existe, mas estou dizendo, que você escreve essa história. Quanto mais você se doa, mais você tá tirando de você. Mais impactado você vai ser depois que você terminar essa cena. Então, se você não faz o seu público sentir, então é porque você tá fazendo alguma coisa errada, não é, querido? Tem alguma coisa errada aí, porque ele tem que sentir. Nem que seja raiva, que é o que eu sempre falo, que eu prefiro que os leitores me odeiem
do que eles passem pela leitura do meu livro, da minha história, do meu conto, enfim, sem sentir absolutamente nada. E quando eu leio uma cena e eu consigo sentir, que foi exatamente o que eu expliquei, dessas cenas que foram bem impactantes pra mim durante a história, não que as outras não tenham sido, mas essas são bem, assim, memoráveis, que ficaram, assim, na minha cabeça por muito tempo, então significa que eu acho que eu tô no caminho certo. Porque se eu que tô escrevendo, que sei o que tá ali, tô impactada, imagine a pessoa que não espera aquilo ali acontecer. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Nós, autores, nos sentimos impactados, sim, com os nossos, com as nossas cenas, com o que a gente escreve, e a gente não fica tomando chazinho, não, quando a gente mata um personagem. A gente às vezes sofre pra caramba quando mata alguém. Então é isso, galerinha. Dá um like no vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais para mais vídeos, para mais dicas, para mais tudo que teremos aí nesse 2020 que promete. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau.